Olá pessoal, eu sou o professor Cadu e essa é a nossa primeira aula do curso de funções que nós começaremos a partir de agora. No entanto, antes da gente começar o conteúdo de funções propriamente dito, nós faremos aqui nesse início alguma quantidade talvez de 5 aulas aproximadamente de nivelamento não obrigatórias, mas que eu acho importante a gente colocar aqui no começo para a gente ter uma garantia de que todo mundo vai partir de um mesmo ponto de partida. Nós vamos trabalhar algumas operações básicas da matemática, como frações, como potenciação, como produtos notáveis e alguns outros temas. Nessa aula número 1, o tema que nós vamos conversar um pouquinho é o tema sobre frações. Então, para a gente entender melhor um pouquinho o que a gente está trabalhando quando a gente fala de frações, entenda que uma fração ela é representada por um número, uma barra horizontal e um outro número embaixo, e essa barra horizontal nada mais é do que uma das representações que uma divisão pode ter. E todo mundo entende muito bem o que significa uma divisão. Então, quando alguém escreve para você um número, esse A na prática vai ser um número. Essa barra horizontal e um outro número embaixo, isso é uma fração, A dividido por B, ou A sobre B, certo? Essa barra significa uma divisão entre os dois números. O número de cima, quando ele estiver escrito no formato de fração, ele é chamado numerador. E o número de baixo ele é chamado de denominador. Tá claro? Na prática, eu coloco assim como A sobre B para fazer a explicação formal, mas você sabe que na prática, a maioria das vezes, tanto esse A quanto esse B vão ser dois números. Não diz que inteiros ou naturais, mas vão ser dois números. Pode ser que inteiros ou naturais, e pode ser números, às vezes, racionais também, ou até outra coisa. Mas isso deixa para um outro momento. Primeiro conteúdo que a gente precisa entender é que, se eu falar para você dividir num certo momento 10 por 5, você vai fazer a conta da divisão de 10 por 5, ela é muito simples, vai dar 2. E eu te faço a seguinte pergunta: a única divisão no universo que dá 2 é a divisão de 10 por 5? E imediatamente você já pensou que não. Existem várias outras divisões que dão 2 como resultado. 10 por 5 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. 100 dividido por 50 também dá 2. São infinitas divisões que vão dar 2. Então vocês concordam comigo que tem várias divisões que sempre dão o mesmo resultado? Quando essas divisões estão representadas no formato de frações, essas frações que dão o mesmo resultado são chamadas frações equivalentes. E é muito importante a gente partir desse início aqui de frações e entender o que são frações equivalentes, porque em diversas vezes, vocês vão notar nos exemplos que estão ali ao lado, nós vamos ter que pegar uma fração e manipular ela para escrever de outra forma sem alterar o seu valor. O que eu quero dizer com isso? Peraí, se eu pegar uma fração, vou escrever ela de outro jeito sem alterar o seu valor, isso significa que muitas vezes quando eu quiser fazer um resultado com uma fração, eu vou ter que trabalhar na prática com a sua equivalente, com alguma outra equivalente dela. Então a ideia de fração equivalente é muito simples. Por exemplo, você sabe que se você fizer a divisão de 3 por 5, essa divisão dá quanto? Faz aí de cabeça. Dá 0,6. Só que a divisão de 6 por 10 também dá 0,6. E se você observar a divisão de 1,5 por 2,5, para fugir dos naturais, também dá 0,6. Como que eu sei que todas essas dão 0,6 e como que eu poderia montar outras pertencentes a essa mesma lista? É muito simples. Eu tive uma fração inicial como referência. Esse foi o exemplo que eu inventei, 3 sobre 5. Qualquer multiplicação ou divisão que eu quiser fazer no numerador, exceto por zero, hein, por favor. Qualquer multiplicação ou divisão que eu quiser fazer no numerador, tira o zero da brincadeira. Eu posso fazer, desde que eu faça no denominador também. É isso que torna a fração equivalente. Porque essa fração é a divisão do 3 pelo 5. Se eu dobrar o 3, é uma conta válida, desde que ao mesmo tempo eu dobre o 5. Pode ver que é o que eu fiz aqui, ó. No segundo exemplo, ó. Eu falei que o 3 quintos é igual a 6 décimos. Faz 3 vezes 2, 6. Faz 5 vezes 2, 10. Então, o que gera para você uma lista de frações equivalentes, uma vez que você tem uma inicial já dada, é você fazer qualquer conta de multiplicação ou divisão no numerador, desde que você faça a mesma conta no denominador. Essa conta não pode envolver o zero. Tá ficando redundante, mas eu vou repetir isso todas as vezes. Não pode nem multiplicar por zero, nem dividir por zero, porque ele vai fazer bagunça aqui. Lá em potenciação a gente tem isso um pouco melhor. Então veja, eu peguei o 3 quintos, falei que é a mesma coisa que 6 décimos, que foi a multiplicação por 2. O que vocês acham que eu fiz com 3 para ele virar 1,5? Eu dividi por 2. Eu posso dividir por 2? Posso, desde que eu divida esse também. Quanto que é 5 dividido por 2? 2,5.
Eu poderia continuar essa conta. Eu posso dividir o 3 por 3? Posso. Se eu dividir o 3 por 3, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 5 terços. Talvez você tenha que aproximar ali depois. Posso fazer a conta? Posso. Aqui foi super fácil fazer a conta, porque 6 dividido por 10 só faz uma manipulação de vírgulas. Você tem outras frações equivalentes que você pode colocar aqui, infinitas. Multiplica por 3, ficaria 9 sobre 15. Multiplica por 15, ficaria 45 por 75. E diversas frações equivalentes. A mais simples de se trabalhar é aquela com valor calculado ou aquela irredutível. O que é a fração irredutível? É aquela que, trabalhando com números inteiros, eu não consigo diminuir mais, eu não consigo mais alterar, fazendo divisões sucessivas entre os inteiros. Por exemplo, a fração 6 sobre 10 não está correta, ela é equivalente a 3 quintos. Só que essa não é irredutível, ela é redutível. Enquanto essa aqui é irredutível, porque eu não consigo mais diminuir esses números inteiros de modo a chegar exatamente nesse valor. Pensando em números inteiros, esses são os menores, que eu posso colocar aqui, é o máximo que eu posso dividir. Já essa não, ó. A fração 6 sobre 10, você precisa perceber quando você olha para ela e fala assim, peraí, ambos os números são pares. Então eu posso dividir eles por 2. Se eu dividir 6 por 2 dá 3, se eu dividir 10 por 2 dá 5. Aí eu chego ali na irredutível, isso vai ser algo importante para a gente fazer em breve também. Então, em linhas gerais, todas as vezes que você tiver uma fração de referência A sobre B, você gera frações equivalentes a ela, fazendo a mesma conta no numerador ou denominador. Aí eu repeti as daqui, ó. Você pode multiplicar por 2, pode multiplicar por 3, pode multiplicar por 15, pode multiplicar por 85, pode multiplicar por meio. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então você já vê por aqui, ó, que da mesma forma que você pode multiplicar o numerador e o denominador, você também pode dividir, desde que essa multiplicação ou divisão não seja zero. Tá claro? Então, uma vez que a gente entende já o que é o conceito de frações equivalentes, nós já podemos partir para um próximo passo, que é entender um pouco melhor como que eu faço operações com frações. Primeira operação que a gente vai ver, que é a mesma na verdade, é a soma ou a subtração. Por que eu falo que é a mesma? Porque você sempre pode enxergar a subtração como sendo a soma em que o segundo número é negativo. Quando a gente chegar nesse exemplo aqui, ó, 5 sextos menos 1 quarto, por exemplo, eu posso interpretar isso aqui como sendo 5 sextos mais menos 1 quarto. Eu nem vou fazer isso, mas só para dizer que a soma e a subtração são operações semelhantes. Para a gente entender melhor essa ideia de como somar frações, vamos tentar fazer uma interpretação geométrica do que uma fração significa, para a gente conseguir entender o que a gente tem que fazer, que tipo de manipulação nós temos que fazer com as frações para poder efetuar contas. Então eu quero fazer essa conta com vocês, super simples, ó, 1 quarto mais 1 oitavo. Pensando na ideia geométrica do que uma fração própria é mais fácil de entender, né? Aquela que o de cima é menor que o de baixo. Para a gente entender de maneira mais física o que uma fração quer dizer, você concorda que 1 quarto é a divisão de 1 por quarto? É a divisão de 1 por 4. E eu posso imaginar isso como uma pizza. Imagina uma pizza que foi cortada em 4 pedaços e eu vou pegar para mim, para eu comer um desses 4 pedaços. Então, geometricamente falando, para a gente conseguir enxergar alguma coisa, a fração 1 quarto significa isso aqui, ó. Você tem um todo, que no caso eu usei o exemplo da pizza, outro exemplo bacana da barra de chocolate. Eu cortei ela em 4 partes iguais e peguei 1. Isso é o que representa 1 quarto, é uma de 4 partes. Da mesma forma, a fração que está ao lado que eu estou somando é a fração 1 oitavo. O que significa 1 oitavo? Mesma coisa, eu vou pegar o meu todo, vou dividir em 8 partes, vou pegar uma. O que seria? Perdão. 3 oitavos, se eu colocasse aqui. 3 oitavos significa que eu não marcaria um pedaço só, eu marcaria 3. Porque o de baixo é em quantas partes eu vou dividir o meu todo, e o de cima é quantas que eu de fato peguei para mim. Aí a pergunta que eu te faço é, eu pedi uma pizza aqui na minha casa com um conjunto de amigos, mas o pizzaiolo cortou uma pizza desse jeito e uma desse jeito. Aí quando eu fui comer, eu comi um pedaço desse, que era gigante, e eu comi um pedaço desse, que já era o pedaço mais tradicional que se pensa para uma pizza. Pensando numa pizza inteira, que proporção da pizza eu comi? Será que eu comi uma pizza inteira? Será que eu cheguei a comer meia pizza? Será que eu comi 3 quartos de pizza? Não sei. Ainda não sei que proporção da pizza eu comi. Quando eu quiser contar amanhã o quanto de pizza eu como para fazer uma nova conta. Então o que a gente precisaria fazer é o seguinte. Por que não é tão simples eu entender que
parcela de pizza eu comi? Justamente, acredita em mim, pelo fato das duas pizzas terem sido divididas de formatos diferentes. Porque você concorda que, se as duas pizzas tivessem sido divididas da mesma forma, eu conseguiria falar assim, eu comi 2 pedaços. E esses 2 pedaços significariam a mesma coisa, porque aqui eu comi 2 pedaços, mas eu não posso chamar simplesmente de 2 pedaços. É mentira, porque esse pedaço é o dobro do tamanho desse pedaço, então não posso só chamar de pedaço. Então eu preciso primeiro criar um parâmetro do que é o pedaço, para depois disso eu conseguir fazer a conta. Uma boa estratégia seria transformar essa fração aqui ou transformar essa aqui em qualquer outra equivalente, mas agora com o intuito, não sair transformando em equivalente sem meta nenhuma. Eu quero transformar aquelas frações ali em frações equivalentes, de modo que os denominadores fiquem iguais. Aí eu vou ter a garantia que eu estou trabalhando com pedaços iguais para poder manipular os dois. Eu não sei somar desse jeito aqui, basicamente falando. Então o que eu posso fazer de maneira muito simples? Imagina na pizza mesmo. Se você tivesse recebido essa pizza aqui na sua casa, e tivesse um grupo grande de amigos, muito provavelmente você não ia fazer isso que eu fiz, que é ser mão de vaca e comido um pedaço desse tamanho. Muito provavelmente você ia pegar um cortador de pizza ou uma faca e ia cortar a sua pizza também em 8 pedaços. Porque é o padrão, até para ficar igual a outra. E aí cada um pegaria de um em um pedaço para ir comendo. Na hora que eu faço isso, eu tento olhar geometricamente o que está acontecendo aqui, ó, em quantos pedaços essa pizza está dividida. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim como a de lá. Só que aqui eu comi 2 pedaços, o que é óbvio. Eu tô vendo que essa pizza tem... Esse pedaço tinha o dobro do tamanho da outra. Então, basicamente, o que eu posso falar é que da primeira pizza, eu comi 1/4. Ou eu posso falar que eu comi 2/8. 2 pedaços quando ela foi dividida por 8. Então, eu posso simplesmente transformar essa fração em 2/8 mais 1/8. Agora, os denominadores são iguais. Basicamente, quando 2 denominadores são iguais, você pode simplesmente juntar numa fração só. E agora, quando a gente vê geometricamente, a gente entende essa propriedade das frações. É uma propriedade algébrica, mas por que você pode juntar numa só? Suponha que você quer colocar na mesma pizza que você vai comer. Você conseguiria, por exemplo, retirar esses 2 pedaços daqui, você vai fazer uma gambiarra. Joga ele pra lá, você pega esses 2 pedaços aqui e você encaixa exatamente aqui. Na hora que você olhasse em uma pizza só, você ia ter comido 3 pedaços dos 8 existentes. Então, quando você tem 2 frações sendo somadas ou subtraídas, e você percebe que o denominador é igual, você junta numa fração só, então aqueles 2 oitos ali vão virar uma fração só. Considera-se uma só, e aí você faz a conta com os de cima. Se for o símbolo de mais, você soma, e no menos você subtrai, obviamente. Então, 2/8 mais 1/8, fica tudo sobre 8, você só soma o 2 com 1, 3/8. O resultado da soma dessas frações é 3/8. Agora, a gente não vai ter tempo para fazer pizzas para qualquer fração que aparecer para a gente. Até porque algum dia pode aparecer a fração 27 sobre 482. Você não vai fazer uma pizza, dividir em 482 pedaços, pegar 27 e tentar fazer essa manipulação visual. Então, a gente vai precisar de algumas estratégias para conseguir fazer essa conta de maneira mais simples. Primeira delas, sabe essa ideia que eu fiz aqui de cortar a pizza para ficar no padrão? Porque a gente é acostumado a comer pizza e ela costuma vir, na maioria das vezes, em 8 pedaços. O que eu fiz aqui, na verdade, eu conseguiria fazer isso também de maneira algébrica. Porque eu poderia ter percebido assim, eu quero transformar esses 2 caras no mesmo número. Normalmente é mais simples, para não mexer com fração, transformar no maior. Pegar o menor e transformar no maior. Como é que eu transformo 4 em 8? É só multiplicar por 2. Aí se eu multiplicar o 4 por 2, eu preciso multiplicar o 1 por 2. Por isso ficou 2 vezes 1 dá 2, 4 vezes 2 dá 8, 2/8. Tá ali, ó. A mesma coisa eu poderia pensar aqui, sem recorrer à pizza. Vamos só dar um passo. Tá vendo? A gente vai aprender estratégias agora para ser um pouco mais ágil. Então olha aqui, ó, 2/3 mais 1/6. Me ajudem. Como eu acabei de falar, normalmente é mais simples você pegar o menor número de baixo e transformar no maior. Como que transforma o 3 em 6? É só multiplicar por 2. Então, se você multiplicar por 2, só a primeira fração, ó, dobra os 2 números aqui. 2 vezes 2 dá 4. E 3 vezes 2 dá 6. Então, a primeira fração vira 4/6. E a segunda eu vou manter como 1/6 mesmo. Então, se eu somar 4/6 mais 1/6, já cai no caso da superior, ó. É o mesmo denominador, então eu vou transformar num só. Aí eu somo os números de cima. 4 mais 1 dá 5. Beleza? Às vezes, você vai olhar para a fração e falar assim, opa, não é tão simples assim transformar um no outro, porque a primeira coisa que você vai pensar aqui é,
como que eu transformo 4 em 6? Pô, é vezes 1,5, mas eu não quero ficar mexendo com vezes 1,5, porque eu quero, na verdade, escolher uma estratégia para fazer essa conta que seja o mais simples possível. Então, uma outra estratégia que você pode fazer é que você pode achar, então, um número que seja múltiplo tanto do 6 quanto do 4, porque aí eu sei que essa conta seria fácil de fazer. O que são múltiplos? É a tabuada, basicamente falando. O que são os múltiplos do 6? Tirando o zero da conta, tá? 6, 12, 18, 24, 30, 36. E assim por diante. O que são os múltiplos de 4? Tirando o zero de novo. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e assim por diante. Qualquer número que tiver nas duas listas, ele é chamado de múltiplo comum entre eles, porque ele é um múltiplo dos dois, por isso eu chamo de múltiplo comum. Qualquer múltiplo comum é um bom candidato para a gente pôr aqui. Então, o candidato mais simples de se fazer a conta, que os números não vão crescer tanto, é aquele múltiplo comum chamado de MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Se você voltar um pouquinho no vídeo e olhar as duas listas, você vai perceber que o primeiro número que está nas duas listas que eu falei é o 12. Vejam, ó, 6, 12, é o segundo já. E aqui, 4, 8, 12. Então o 12 é um múltiplo comum e ele é o menor múltiplo comum, ele sempre é um bom candidato. Então eu posso transformar a primeira fração em alguma coisa com o denominador 12 e a segunda fração também. Aí a pergunta que eu faço é, tá, como é que fica o número de cima? Vou fazer de dois jeitos. Primeiro fazendo a conta propriamente dita, me ajudem. Para o 6 virar 12, eu dobrei, é o dobro. Então eu dobro o de cima. 5 vezes 2 dá 10. Existe uma regrinha também que você pode fazer aqui, para ficar às vezes mais ágil quando você tiver muitas frações, que é, todas as vezes que você alterar o denominador da fração e quiser ver como que você altera o numerador, você faz assim. Você pega o denominador novo, divide pelo antigo. 4 dividido por 12, desculpa, 12 dividido por 4 dá 3. Esse é o número que você multiplica em cima. Então o denominador novo divide pelo antigo, vai dar um resultado. Esse é o cara que você vai usar como fator de multiplicação em cima. 12 por 4 dá 3 e 3 vezes 1 dá 3. Se você tivesse feito da primeira forma, ó, o que eu tenho que fazer com 4 para ele virar 12? Multiplicar por 3. Pega 1, multiplica por 3, a mesma lógica. Então nós teremos aqui as duas frações com o denominador 12, basta fazer 10 menos 3, que é 7. Então esse resultado é 7 sobre 12. Tá vendo? Não é óbvio quando você olha para isso aqui. Mas quando você manipula as suas frações de uma maneira mais adequada, talvez isso fique tranquilo. E outra maneira que eu vou mostrar para você para poder fazer a conta de adição ou de subtração é similar a essa, mas uma outra estratégia. As duas que a gente mais usa, ou é usar o MMC, porque ele vai te dar a garantia de usar os menores números em cima, ou você pega simplesmente qualquer outro múltiplo comum dos dois. E um jeito muito simples de você achar um múltiplo comum entre dois ou mais números é multiplicar eles. Porque, por exemplo, olha essa de cá, ó, 5 oitavos e 1 sexto. Quero achar um múltiplo comum entre eles. O menor múltiplo comum entre eles é 24. Você pode fazer isso pelos procedimentos do MMC ou fazer a lista dos múltiplos dos dois números. Só que se você não quiser fazer o MMC, você tem a garantia de achar um múltiplo comum simplesmente multiplicando eles. 8 vezes 6. 8 vezes 6, 48. Bom, o 8 vezes 6 ele é múltiplo tanto do 8 quanto do 6, está na tabuada dos dois. Então, com certeza, um candidato a múltiplo comum que eu poderia usar aqui é o 48. E se eu usar o 48, vamos fazer dos dois jeitos, ó. O que eu tenho que fazer com 8 para ele virar 48? Eu tenho que multiplicar por 6, foi essa a conta que foi feita. Então, basta pegar o 5 e multiplicar por 6. O bacana de fazer dessa forma é que você trabalha com números maiores, mas pelo menos você tem uma regrinha até para o número de cima. Veja só, o que eu tenho que fazer com 8 para ele virar 48? É multiplicar por 6. Então, esse é o valor que você vai multiplicar aqui. De forma análoga, você vai ver que esse é o valor que você tem que multiplicar aqui. Porque olha só, compara o 6 com 48. O que você tem que fazer com o 6 para ele virar 48? Multiplicar por 8. Então, se aqui multiplicou por 8, esse também multiplica por 8. Então, quando você multiplica os denominadores embaixo, você vai gerar um denominador comum. O que você faz com os numeradores? Multiplica invertido. O denominador daqui multiplica o numerador daqui, e o denominador daqui multiplica o numerador daqui. Ou seja, o 6 vai multiplicar o 5, vai ficar 30. O sinal mantém, que é menos, e o 8 vai multiplicar o 1, que é 8. Nós teremos 30 menos 8, que dá 22 sobre 48.
Aqui uma coisa importante. Do meio da sua conta, você vai ter várias frações aparecendo. Mas quando você for terminar o seu resultado e entregar uma resposta, ou você faz a conta e entrega um valor exato, ou você entrega a sua fração irredutível. Não vai ficar me entregando isso aqui como resposta. Não é uma resposta bacana, tá? Então vamos melhorar o jeito de a gente fornecer a nossa resposta. Quando você faz pelo MMC, provavelmente, pode ser que por alguma coincidência não dê para simplificar aqui, mas provavelmente você já vai chegar ali na fração irredutível. E quando você faz por esse caminho, provavelmente você não vai chegar na fração irredutível. Veja nesse caso aqui, essas frações são, esses dois números do de cima e de baixo são pares. Então no mínimo dá para dividir por 2. Você já pode buscar direto o máximo que você pode dividir. Mas se você tiver com dificuldade em alguma situação, vai dividindo aos poucos. Por exemplo, aqui já vai resolver rapidinho, ó. Então eu posso perceber que os dois números são pares, então ambos podem e devem ser divididos por 2. Quanto que é a divisão de 22 por 2? É 11. E qual é a divisão de 48 por 2? É 24. 24, ó, 11 é primo e 24 não é múltiplo de 11, então essa fração é irredutível. Tudo bem? Eu vou dar uma pausinha no vídeo agora, só que a lousa encheu, porque eu vou falar agora com vocês sobre multiplicação e divisão de frações e com isso a gente encerra essa aula. Já já eu volto. Oi pessoal, falei que eu voltaria rapidinho e já estou aqui de volta. Só para a gente falar das duas outras operações aritméticas envolvendo frações, que são a multiplicação e a divisão. Vamos entender um pouquinho melhor a multiplicação, mas na prática ela acaba sendo a operação mais simples de fazer de todos que a gente vai trabalhar aqui. 3 quintos vezes 2 sétimos. Vejam que a ideia que eu tenho por trás disso aqui é como se eu tivesse um todo, aí eu vou lá e calculo quanto que é 3 quintos desse todo, esse vai ser o meu novo todo, uma fração, e agora depois eu quero calcular quanto que é 2 sétimos de 3 quintos. Vamos pensar na divisão? Pensa na ideia da pizza de novo. O que é 3 quintos de uma pizza? Eu quero pensar no denominador por enquanto, tá? Então eu tenho uma pizza 3 quintos, então quer dizer que eu vou pegar minha pizza e vou cortar em 5 pedaços, dos quais eu vou ficar com 3, mas eu não quero falar dele agora. Cortei em 5 pedaços. Então eu tenho peguei 3 pedaços dos 5 que eu cortei. Aí depois eu quero calcular 2 sétimos do 3 quintos. Espera aí. Agora meu novo todo, meu total agora, que está no meu prato aqui, é 3 quintos do que eu tinha no começo. No que eu quiser pegar 2 sétimos, primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso quebrar esse cara em 7 partes. Mas espera aí, pensando em relação ao início, ele já tinha quebrado ele em 5 partes. E agora, essa parte nova, que na verdade é a original quebrada em 5, eu vou ter que quebrar em 7? Pera lá, imagina que você tem um todo, você cortou em 5 partes iguais, aí aquilo que estava ali, você falou, não, agora corta em 7 partes iguais. Na prática, você cortou em 5, depois esse 1 quinto você cortou em 7 partes iguais, ou seja, você vai ter cortado a sua pizza original em 35 partes iguais. Sem dúvida nenhuma, porque você cortou o seu original em 5, aí você vai ter um novo total ali. Esse novo total agora você vai cortar em 7. Então, originalmente falando, você cortou aquela primeira pizza que chegou em 35 partes iguais. Concorda ou não? Aí quando você cortou em 5 partes iguais, você pegou e colocou 3 no seu prato. E depois quando você foi e cortou em 7 partes iguais, você pegou 2 dessas novas. Então você já tinha 3 com essas 2 novas, no final dessa nova proporção você ficou com 6 partes. Dá para entender já o que aconteceu? Eu falei geometricamente da pizza, mas tenta entender agora o que aconteceu. Você tinha 3 quintos vezes 2 sétimos de maneira prática e algébrica. Como é que você multiplica as frações? Multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. Acabou. 3 vezes 2, 6, 5 vezes 7, 35. E é isso que nós faremos na prática, tá? Porque nós não temos tempo para ficar fazendo pizza todas as vezes. E dá muito trabalho cortar uma pizza em 35 partes iguais. Então como é que eu faria 2 vezes 2 sobre 5, 2 quintos, vezes 1 sobre 4, 1 quarto? De maneira muito direta. 2 vezes 1 dá 2, 5 vezes 4 dá 20. Mas eu pus esse exemplo aqui justamente para falar algo importante. Perdão, pessoal, acabou a bateria no meio da explicação. Eu estava dizendo que se você fizer a conta de 2 vezes 1 e 5 vezes 4, vai dar 2 sobre 20. Essa fração é redutível, você teria que reduzi-la ao final ainda. E tudo bem, você vai reduzir, 2 por 2 dá 1, 20 por 2 dá 10, daria 1/10. Mas sempre que você perceber, numa multiplicação de frações, que algum dos numeradores pode ser simplificado com qualquer um dos denominadores, você pode simplificar. No caso, aqui você pode perceber que tanto 2 quanto 4 são pares. Então você pode dividir ambos por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. E aí agora você faz a conta. 1 vezes 1 dá 1.
E 5 vezes 2 dá 10. Com isso você já consegue chegar no resultado sem ter que simplificar ao final. Você só vai forçar de trabalhar com números menores. Diminui a probabilidade de acontecer algum erro. Mas pode fazer da outra forma também, não tem caminho obrigatório aqui. Olha essa outra, ó. 3 sextos vezes 24 sobre 6. Posso cancelar o 6 com 6? Não, porque ambos são denominadores. O que você pode cancelar ou simplificar é qualquer numerador com qualquer denominador. Então esse 3 aqui, ele pode simplificar com esse 6? Pode. E com esse aqui? Pode também. A mesma coisa acontece com o 24. Então eu vou simplificar na sua própria fração aqui, ó. Vou simplificar o 3 com 6. Dá para dividir ambos por 3. 3 por 3 dá 1, vou deixar marcadinho aqui. E 6 por 3 dá 2. Essa fração vai virar meio, 1 sobre 2. A mesma coisa acontece aqui. 24 por 6, dá para dividir ambas por 6. 24 por 6 dá 4. E 6 por 6 dá 1. Veja que ainda sobrou um 4 e um 2. Pode simplificar eles ainda, mas você começa a cortar demais. Fica um negócio muito confuso de entender. Pô, já diminuiu os números, tá bom. Faz a multiplicação agora. Como que fica? 1 vezes 4 dá 4. E 2 vezes 1 dá 2. Posso entregar minha resposta assim? Não. Eu preciso entregar minha resposta numa fração irredutível. 4 dividido por 2 é uma conta exata, dá 2, você sabe disso. Ou simplifica ambas por 2. Isso vai dar 2. Se fosse simplificando, 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Daria 2 sobre 1. Tá correto isso aqui. Só que, de novo, é inadequado você ficar escrevendo o 1 ali na parte de baixo. Porque todo número, basicamente, é uma fração cujo número de baixo vale 1. Só que é redundante você ficar escrevendo ele ali. É maçante, né? Então a gente não escreve só. Então a melhor resposta para você dar aqui é 2. Se algum dia alguém te perguntar, 2 é uma fração? A sua resposta é sim. 2 é uma fração. É a fração 2 em cima, no numerador, e 1 embaixo, no denominador. Já a divisão é uma conta um pouquinho mais chatinha, mas vocês vão ver que vocês vão conseguir tirar de letra. Vamos entender o conceito como um todo, e depois a gente parte direto para a regra. A ideia que eu quero que vocês entendam é o seguinte. A fração ela é uma divisão, certo? Entre dois números. E qualquer divisão é a mesma coisa que a multiplicação pelo inverso. Analisem aqui comigo. Se você algum dia tiver que calcular a fração A sobre B, até nas outras que a gente já tinha, isso aqui é a mesma coisa que a fração A sobre 1 multiplicada pela fração 1 sobre B. Porque você faz A vezes 1 dá 1, 1 vezes B dá B, igual a gente fez aqui, ó. Então, como esse 1 aqui de baixo eu não preciso escrever, ó, eu posso matar ele daqui, ele fica assim. Então, eu posso dizer que a fração A sobre B, A dividido por B, é a mesma coisa que o A multiplicado por 1 sobre B, que é o inverso de B. Então, dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. E para fazer a divisão é isso que a gente faz. A gente não divide, a gente basicamente multiplica pelo inverso. Mas quem é esse tal de inverso? Vamos ver um exemplo para ficar simples? Olha o que eu tenho aqui, ó. Imagina que eu tenho uma fração que eu chamei de B, até para fazer referência com esse cara aqui, e esse B é 3/5. Se em algum momento eu precisar calcular o 1 sobre B, porque o B aqui é 3/5, na hora de fazer a conta eu preciso saber quem é o 1 sobre B, o inverso de B. Quanto que isso daria? Vamos pensar? Eu gasto todas as baterias, mas eu acabo essa aula ainda. Acabou a bateria mais uma vez, acho que não tinha carregado de forma adequada. Peço perdão mais uma vez, mas voltando. Então eu estava falando, como que eu calculo essa fração 1 sobre B para fazer a multiplicação? E a ideia é a seguinte, esse símbolo 1 sobre B significa inverter a fração. Por isso que chama inverso, inclusive. E por que a gente chama ele de inverso e só inverte? Só para vocês entenderem a lógica. Imagina que você tem uma fração B, esse cara aqui, ó, 3/5. Na hora de fazer a conta aqui, você tem que multiplicar por 1 sobre B. Como que você calcula esse 1 sobre B? Observem uma coisa simples comigo. Você concorda que se você pegar comigo essa fração 1 sobre B, que é essa que está aqui, ó, a que você precisa usar, e a original, que é a B, e multiplicar as duas, para ficar simples, ó, vou até escrever o B como B sobre 1. Olha o que vai acontecer. A gente acabou de ver que você pode simplificar números iguais. Esse 1 com 1 pode simplificar, mas nem precisa. Você pode simplificar esse B com esse B, tem que dar 1. Ou seja, quando você escreve 1 sobre B, você está se referindo àquela fração que, ao ser multiplicada pela fração original, vira 1. Pensa comigo, gente. Se a fração B for 3/5, por quanto você tem que multiplicar o 3/5 para o resultado dar 1? 5/3. Porque aí você corta 5 com 5 e 3 com 3, tá claro? Então, quando você escreve 1 sobre uma fração, na verdade, não precisa escrever na prática o 1 sobre a fração, você só inverte a fração. Então, a regra geral é a seguinte.
Para você dividir duas frações, olha o que você faz. Você conserva a primeira, ó, a primeira que é a de cima ficou do jeitinho que estava, e multiplica pelo inverso da segunda, onde inverso da segunda, a própria palavra chama inverso, não é à toa. É só pegar a fração segunda do jeitinho que ela tá e trocar a ordem dos números. Então você mantém a primeira como tá, pega de baixo e inverte e não faz divisão, faz multiplicação. Então olha só, como é que você faria a divisão de 2/3 por 7/5? De acordo com a regra que a gente acabou de entender, eu pegaria a primeira fração, que é 2/3, mantenho inalterada. Só que na hora de dividir, eu prefiro não dividir, eu prefiro multiplicar pela segunda invertida, que seria 5/7. Aí fazendo 2 vezes 5, 10, 3 vezes 7, 21. Então você faz a divisão na prática como sendo uma multiplicação. Olha essa, ó. 6 dividido por 3/4. Ah, mas 6 não é fração. Lógico que é. É a fração 6 sobre 1. Nem precisa escrever esse 1, mas eu vou, por excesso de zelo, escrever 6 sobre 1, que é a fração de cima, multiplicado pelo inverso da de baixo. O inverso da de baixo é 4 sobre 3. Pode multiplicar? Pode. Mas eu já quero que você já tenha autonomia de perceber que dá para simplificar alguma coisa. Com isso eu evito dos meus números ficarem tão grandes. O que dá para simplificar? O 6 com 3. Se eu dividir ambos por 3, 6 por 3 dá 2 e 3 por 3 dá 1. Quanto vai dar a multiplicação final aqui? 2 vezes 4, 8 em cima. 1 vezes 1 dá 1 embaixo. Então deu 8 sobre 1, que eu vou escrever o próprio 8. Não vou escrever 8 sobre 1, porque isso nós já vimos é inadequado. Aos trancos e barrancos, com a bateria acabando 2 vezes, chegamos ao final dessa aula introdutória de frações e suas operações. Gente, por enquanto é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!